Olá, eu sou Garrett. Eu faço parte da equipe Wits Games há 2 anos. Estou na área de programação. Eu trabalhei em jogos de vários gêneros, desde RPG a visual novels. E hoje queria comentar um pouco sobre o processo de desenvolvimento do Between Love and Uprising. Para facilitar, eu dividi a apresentação em 3 etapas, que correspondem mais ou menos a como costumamos desenvolver os projetos. A primeira etapa, a criação do projeto, são todas as tarefas iniciais que fazemos só uma vez, no começo, e que exigem uma atenção específica. A implementação de roteiro se refere ao desenvolvimento principal, que acaba ocupando ocupa a maior parte do tempo. No caso das visual novels, incluía unificar o roteiro, a programação e a arte no produto. E a conclusão do projeto se refere às etapas finais. São os polimentos adicionais, as features secundárias e trabalhar em cima de feedbacks recebidos. Então agora vamos entrar na parte de criação do projeto. Como ferramenta de trabalho, a gente costuma usar a engine Unity de criação de jogos. Mas mais pra frente eu vou mostrar um pouquinho mais dela. Mas especificamente para Visual Novel, usamos um plugin criado especificamente para esse gênero, que se chama Nani Novel. Esse plugin inclui muitas ferramentas e facilitações, como um compilador próprio. E a gente usa ele em vários projetos, e o Between Love and Uprising não é a exceção. Um dos aspectos mais importantes de um jogo, que nem sempre é evidente para quem vê de fora, é a interface. A equipe de design gráfico trabalhou bastante para desenvolver recursos que se adequem à identidade visual do Between Love and Uprising. E aí, na parte de programação, a gente passa bastante tempo garantindo que essas interfaces sejam acessíveis ao usuário e perfeitamente fiéis ao design visual projetado pelos artistas. E por isso é uma das primeiras coisas que eu costumo implementar no jogo, as interfaces, logo depois de instalar o plugin, de configurar o plugin da Nani Novel, eu começo a trabalhar na UI, na interface. E aqui no print tá a tela de diálogo, que é onde a maior parte do jogo se passa. E eu quis mostrar nesse slide também um pouco da interface da Unity, pelo menos o meu workspace, como eu deixo montado quando eu estou trabalhando nas novels. Aqui nós temos a tela de título, e ainda dentro da Unity, né? Aqui, essa é uma cena da Unity, onde eu controlo os elementos da UI. Essa é a primeira cena que o jogador consegue interagir, por isso é uma das mais importantes. E os botões ficam dispostos aqui na esquerda da tela, com a arte à direita. E cada um deles distribuído de forma intuitiva. E essa é a tela que vai te levar para as outras telas e vai dar início ao jogo. Aqui eu queria comentar um pouquinho também sobre como é montar a UI, na verdade. Essa aqui é a tela de save e load. E na Unity é uma tela só. No jogo, ela automaticamente tem um toggle automático, né? E vai alterar ali a palavra. São as duas, uma em cima da outra. E no jogo vai mostrar, vai apagar uma e acender a outra. E os slots também, eles são... É um prefab do slot que ele vai montar no grid. E fica no meio. Então, na Unity... Na Unity, não. Na cena aqui não aparece isso.
mas quando vai para o jogo ele monta automático. Mas eu queria comentar um pouquinho sobre como é o processo de montar essa UI. A equipe do design gráfico me passa todos os sprites certinhos, então o, o background é uma coisa, esse quadro é outra coisa, aquela fitinha atrás da palavra é uma coisa, a setinha da esquerda é outra coisa, a setinha da direita é outra coisa, o botão do return é outra, e aí ele tem o estado idle, o estado pressionado, o estado com highlighted, que é quando o mouse está por cima, e aquelas legendas ali embaixo também são outra coisa, outro sprite no caso, né? E aí a gente vai, e tem um mockup também, e um guia com as fontes, as especificações de fonte e tamanho, e se é negrito, itálico, o hexcode de cada fonte, onde vai aparecer cada fonte. E a gente vai montando até ficar certinho, como a equipe de design gráfico especificou. E isso tudo a gente faz porque nós usamos UI customizada. A Naninovel tem a UI padrão deles, a interface de usuário padrão deles, mas para manter um estilo coeso e próprio do estúdio, nós temos o nosso padrão. Então, a nossa UI é customizada. E agora vou falar um pouquinho da próxima etapa, depois que eu termino de montar a interface de usuário. Eu cadastro os assets na Naninovel. Cada um dos elementos do jogo tem que ser previamente cadastrado na engine. Tem uma listagem de background, CGs e personagens separados. Por exemplo, quando o personagem é cadastrado, é referenciado cada imagem relacionada a uma expressão. Então, tem que ser referenciada no script do jogo para chamar a expressão certa. E já a CGs, por sua vez, costuma ter vários frames. Então, frame 1, frame 2, frame 3. De forma enumerado de forma específica para que o motor entenda que elas têm relação umas com as outras. Assim como a arte, as músicas têm que ser cadastradas também. A diferença é só que elas exigem mais atenção na hora de verificar e implementar os áudios. Você precisa escutar cada um deles e equalizar para garantir que está referenciando o áudio certo, no volume certo. E também, como eu que escolhi as músicas, eu tentei escolher músicas com uma sonoridade um pouco mais acústica e para casar melhor com a ambientação e o tom do jogo. E cada personagem tem a sua música tema, então eu também queria que essa música conversasse bem com a personalidade de cada um. Então, por exemplo, o Tiradentes tem uma música com um tom mais heróico. O Céu tem uma música mais brincalhona. A Bárbara é uma música mais perigosa. Por aí vai. Agora eu vou comentar sobre o processo de implementação de roteiro e contar algumas particularidades a respeito de cada uma das rotas do jogo. O roteiro eu recebo num documento Google Docs, passo ele para um documento Notepad++ e edito ele tanto no Notepad quanto no editor de script da Naninovel. E eu vou mostrar para vocês as duas versões mais pra frente.
Aqui que eu vou começar a falar um pouquinho. Antes de falar da rota comum, queria falar um pouquinho sobre o editor do script dentro da Unity, né? Para mostrar a diferença. Eu gosto. O legal dele é que ele é bem intuitivo. Você vê todas as opções que você tem de parâmetros que você pode usar para editar como muda a aparência de um ator na cena. O ator na cena é um personagem, um background, um efeito. Então, isso é bem intuitivo. Ele já fala para você o que você pode fazer e você coloca só os valores. E tudo color-coded. Então, facilita também a visualização. Mas eu queria mostrar para vocês um pouquinho de como fica quando você edita pela Unity. Mas falando um pouquinho da rota comum, mecanicamente ela foi a mais complexa, né, porque tinha mais cenas e variações, já que o jogador precisa interagir, conhecer muitos personagens diferentes em rápida sequência. Ele vai no mercado, vai no teatro, vai segue a estrada. Esqueci o quarto. No armazém. Esqueci, gente, desculpa. E o bad ending dessa rota, ele é muito interessante, porque exige que o jogador tome todas as decisões erradas com todos os personagens, basicamente. Então, são muitas flags que ele precisa passar reto, de certa forma. E aqui é como a gente edita pelo Notepad++. E eu coloquei para mostrar mais a sintaxe que usa pelo Novel. E especificamente coloquei uma condicional. Escolhi uma condicional para a Rota do Tiradentes, porque a Rota do Tiradentes foi a primeira que foi escrita, né, das rotas de cada personagem. E a gente aprendeu muita coisa durante ela. Ela tem mais variações de gênero do que as outras, que exigiu várias verificações. E isso acabava gerando mais possibilidade para erro, mais possibilidade para bug. Então, a gente acabou diminuindo isso nas outras rotas. A rota da Hipólita, ela é uma das que não tem um bad ending antes do final. Então, o que torna ela bem interessante e mecanicamente mais fácil. Aí por isso eu coloquei aqui a verificação final de afeto. Se você fez as escolhas certas o suficiente para conseguir o final bom. A rota dela tem um tom mais suave, delicado em geral. A música escolhida para ela é mais tranquila, mais delicada. Aí na rota do Joaquim eu escolhi colocar a parte de escolhas, mostrar um pouquinho como ela aparece no editor. Porque pra mim o que foi mais interessante na rota é que tem uma sequência bem diferente, que ele faz um jogo de perguntas e respostas com o jogador. Ele faz perguntas e depois o jogador pode fazer perguntas também. E foi bem legal implementar isso. Apesar de não ser muito complexo, o resultado dá uma impressão bem orgânica, com bastante interatividade. Então foi interessante pra mim. A Rota da Bárbara. É uma rota relativamente difícil, porque é possível conseguir um bad ending antes de ver qualquer CG. Elas se concentram na segunda metade da rota, as CGs.
Então exige uma atenção maior para distribuir backgrounds e personagens para manter o interesse do jogador. E aí aqui eu coloquei um exemplo do Bad Ending que não tem nenhum cheque de afeto. Ele é só partida de escolhas do jogador mesmo. E na rota de Cell, coloquei 2 prints para mostrar a diferença de como a gente chama cada identidade dele, né? Como personagem original, Cell é bem interessante porque possui 2 bustos diferentes, Célio e Celina, que referenciam a mesma pessoa. Foi preciso prestar bastante atenção para sempre tomar cuidado que a aparência de Cell na cena fosse coerente com a narrativa. Então, se é Celina que tá falando, tem que mostrar o busto de Celina. Se é Célio que tá falando, tem que mostrar o busto de Célio. Então, a forma que eu cadastrei na Nine Novel também foi bem específico. Então, como chama cada um no momento certo. Foi bem interessante pra mim. Tive que prestar bastante atenção também no contexto da cena. Agora eu vou comentar sobre os elementos de conclusão do projeto. Algumas das tarefas que eu vou comentar aqui são realizadas ao longo do desenvolvimento, indo e voltando conforme necessário. Mas, no geral, são sempre próximas do final de uma etapa. Então, termina uma parte do jogo, faz alguma dessas tarefas, volta pra mim, trabalha mais um pouquinho e vai pra próxima etapa. E outras foram realmente só no final mesmo. Esta é a planilha de feedback. A cada playtest que a gente faz, os playtesters e outros membros da equipe deixam vários feedbacks nessa planilha no Google Sheets, com sugestões, bugs e opiniões sobre o jogo até então. E essa é a minha parte preferida do desenvolvimento. Eu tenho uma fascinação por bugs em jogos, no geral. Meu jogo, o jogo dos outros, eu amo bugs. Então, eu tendo uma lista de bugs que eu tenho que encontrar no jogo e resolver, pra mim, é chuchu beleza. E a forma que eu costumo trabalhar em cima desse feedback é... Eu pego a lista em ordem e eu vejo todos os feedbacks que são de cada tipo. Então, feedbacks que são de UI, eu vou resolvendo todos os feedbacks de UI. Feedbacks que são de posicionamento de personagem, como esses que estão na, no print. E são resolvidos no script do jogo. Vou lá e resolvo todos eles. Feedbacks que são de texto, vou lá e resolvo. E assim vai. Um padrão dos jogos de gênero de visual novel é a galeria de CGs. Que é uma tela de UI que permite ao jogador rever as várias cenas ilustradas que são encontradas ao longo da história. Aí, a nossa galeria contém mais de 20 imagens diferentes. Uma das coisas interessantes do Between Love and Uprising é que, como o jogador escolhe o gênero do protagonista, várias CGs, na verdade, são cadastradas e listadas como 2, uma para cada gênero. E aí isso acaba oferecendo um incentivo interessante de replayability, permitindo que o jogador jogue novamente para adquirir todas as cenas ilustradas. A localização do projeto foi uma área que foi bastante turbulenta durante o desenvolvimento. Como a gente usa uma ferramenta de terceiras, que é a Nine Novel, a gente acaba à mercê deles para lidar com esse aspecto bem importante do jogo. E durante o desenvolvimento, a ferramenta atualizou sua versão, o que criou vários bugs e problemas que passamos
umas boas semanas tentando corrigir. E como era de vital importância para um projeto cultural do Brasil termos o idioma em português, a gente persistiu e acabou conseguindo. E o resultado final da localização, da documentação da localização consiste numa planilha do Excel, onde cada coluna representa um idioma, um texto do jogo em cada um dos idiomas listados. E então, essa planilha então é importada para dentro do jogo e é reproduzida diretamente nos diálogos e nos textos do jogo. O glossário foi uma adição sugerida durante os playtests, que a equipe adorou e decidiu que ia enriquecer a experiência tanto que valeria a pena ser implementada. Como é um projeto cultural, vários termos são diretamente associados à cultura brasileira. Ao invés de traduzir ou encontrar um equivalente em inglês, a gente escolheu respeitar o termo original e trazer um glossário que explicasse o significado e contexto do termo. E a implementação do glossário foi simples até, usando o sistema de tips, de dicas, normalmente para tutoriais ou dicas de como progredir na história. Todos os itens do glossário, assim como o texto em si, ficam num documento de TXT, um documento de texto. E a Nani Novel importa para UI do glossário cada área no campo específico. Por fim, ao finalizar um projeto da Unity, temos vários pequenos elementos que ajustamos antes do lançamento. Por exemplo, a tela de créditos é muito importante para garantir que todos estejam sendo creditados corretamente. Mas aqui eu queria mostrar alguns elementos um pouquinho menores, mas que são bem importantes. Como, por exemplo, as splash screens. Queria mostrar como é implementado, e o cursor e o ícone do jogo. Splash screens são as telas de apresentação que vêm antes da tela do título, que precisam indicar os estúdios envolvidos, assim como qualquer disclaimer relevante. E o cursor é a arte que toma o cursor do mouse, né? E o ícone do jogo é o íconezinho que fica na barra de ferramentas ou no cantinho da janela. Que são coisas menores, aparentemente, mas que são bem importantes também para o jogo. Bom, e por último, queria trazer algumas curiosidades. O meu bug preferido foi o Alvarenga tímido, porque sempre que aparecia alguém que não devia estar atrás de outro personagem, era o Alvarenga. Por algum motivo era sempre o Alvarenga que estava escondido atrás de alguém. E a rota que me deu mais trabalho para implementar foi a do Joaquim, mas não foi por nenhum motivo mecânico, só porque eu cometi o erro de procurar a aparência dele na vida real. Não façam isso. Porque enquanto eu estava programando, eu estava olhando só pro texto, eu não via a arte linda do Joaquim bonito, maravilhoso que a equipe de arte fez. Eu só ficava imaginando o Joaquim da vida real. E me acabei pegando raiva do coitado. O nosso Joaquim é muito bonito. Mas na vida real, olha, infelizmente, é difícil. Mas é isso. Essa foi a apresentação que eu fiz para mostrar um pouquinho de como foi programar o Between Love and Uprising. Espero que tenham gostado e até a próxima!